Esportes está de volta aqui pela TV Semana, destacando agora neste bloco o Cruzeiro, né, o líder do Campeonato Brasileiro, atual campeão e atual líder da competição nacional, está envolvido aí com mais uma competição nacional nesse meio de semana, que é a Copa do Brasil. O Cruzeiro, que é o maior campeão ao lado do Grêmio dessa competição. Tetracampeão da Copa do Brasil, está aí na busca pelo pentacampeonato da competição. A equipe mineira tenta evitar a surpresa contra o ABC, hein, Jorginho? Para chegar à semifinal da Copa do Brasil pela 7ª vez, André. Né, maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro tenta então evitar ser surpreendido pelo ABC para chegar à semifinal da competição pela 7ª vez. Nas 6 oportunidades em que figurou na penúltima fase do torneio, o Clube Celeste foi eliminado apenas em uma edição. Foi justamente na última vez em que o Cruzeiro chegou à semifinal que ocorreu a única eliminação nessa fase. Em 2005, o time Celeste parou no Paulista, né, que acabou campeão na decisão contra o Fluminense. O Cruzeiro tem um retrospecto muito favorável na Copa do Brasil, mas sofreu algumas eliminações também, né? No confronto com a equipe de Jundiaí, como eu disse aqui há pouco, o Paulista, o Cruzeiro foi derrotado fora de casa por 3-1. A equipe se recuperava diante de sua torcida com goleada por 3-0, mas sofreu 2 gols de falta e acabou eliminada no Mineirão. Aí tem outras participações aqui, como em 2006, quando o Cruzeiro foi eliminado nas quartas de final para o Fluminense. Tem 2008 e 2011, quando o Cruzeiro não participou da Copa do Brasil. 2012, a equipe celeste foi eliminada pelo Atlético Paranaense. E 2013 foi derrotado pelo Flamengo no Maracanã por 1-0. Mas o Cruzeiro é o maior campeão da competição, com 4 conquistas, né? 96, 2000, 2003... Qual outro, né? 96, 96? Não, 93. 93, 93, 96, 2000 e 2003, exatamente. 4 vezes campeão, portanto, o Cruzeiro tem 4 títulos da Copa do Brasil e aí chega firme como o principal favorito para vencer mais uma vez a competição. Jogo amanhã ou quinta-feira? Jogo, eu não tenho a tabela da Copa do Brasil em mãos aqui, amanhã a gente vai dar mais destaque à rodada da Copa do Brasil. Na verdade, esse jogo aí contra o ABC, que é o ABC de Natal, não o ABC Hotel. Ao marketing, ao marketing. O Cruzeiro vai jogar aí sim 3 desfalques, ou 4, que é a questão aí do Everton Ribeiro, que vai ser poupado, o Ricardo Goulart e possivelmente o Marcelo Moreno. Mas é um jogo que a gente tem outros jogadores que podem substituir aí e tentar uma vitória para ficar mais tranquilo no jogo de volta. Né? Esse primeiro jogo é lá em Natal? Aqui no Mineirão. No Mineirão. Entendeu? Sorteio. É o principal favorito para conquistar a Copa do Brasil? É um dos favoritos, sim, né? A Copa do Brasil é um campeonato diferente do brasileiro, né? Não é por pontuação, né? Mata-mata nessa fase agora. Um dia ruim, né? Então pode pôr tudo a perder. A equipe pode estar num dia que não faça um bom jogo e acaba sendo eliminado. Mas eu ainda considero ainda o Cruzeiro um dos favoritos, sim, a conquista da Copa do Brasil. E aí conseguiria, com a conquista da Copa do Brasil e confirmando a conquista do Campeonato Brasileiro, mais uma vez a Tríplice Coroa, né? 3 títulos importantes em um único ano, né? No mesmo ano, como foi em 2003. É uma Tríplice Coroa de pobre, né? De pobre, sem querer discriminar o pobre, que eu também sou pobre, não vou discriminar a mim mesmo, mas no jargão popular é uma Tríplice Coroa de pobre. Por quê? Uma Tríplice Coroa mesmo, para se falar assim, nós tivemos uma Tríplice Coroa, tinha que ser campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores das Américas e campeão do mundo. Isso sim seria uma Tríplice Coroa. Agora, ganhar um campeonato mineiro que os próprios dirigentes do Cruzeiro rotularam como campeonato rural, campeonato mineiro que foi rotulado como campeonato rural pelos próprios cruzeirenses, então, e uma Copa do Brasil, onde o Santo André já foi campeão, Paulista de Jundiaí já foi campeão. Então? É porque nunca interessou. América de Minas, Juventude já foi campeão. Criciúma já foi campeão. Esporte nunca interessou. Uma Copa do Brasil. Nunca interessou. O time da segunda divisão e da terceira vai lá e ganha. Isso aí vocês que são da primeira. Não deveria ser. Que já participaram da segunda também não ganhou. Nunca. Então vocês têm obrigação de ganhar, porque você já foi campeão da segunda divisão. Então vocês têm a obrigação de ganhar também. Agora é o seguinte, se você não sabe, quando se chama Tríplice Coroa, é definir torneio a nível nacional, não é a nível internacional, tá? E se fosse a nível internacional, aí sim a gente tem 2 Libertadores, já tem resposta. Foi vocês que inventaram, não existe isso no vocabulário do futebol, não. Existe sim, que é o único time brasileiro que ganha 3 torneios no ano. Eles inventaram isso lá. Não, mas isso é muito relativo. Por exemplo, no ano de 81, o Clube de Regatas do Flamengo foi campeão carioca,
da Libertadores e do Mundial. Mas não é nacional, Você Léo. pode classificar como tríplice Não, coroa. não pode, não. Mas internacional, o torneio internacional é muito mais importante Nada para os que o outros. torneio nacional. Nada para os outros não pode, só pode para ele. Não, senhor, a opinião é uma coisa, poderia ser, mas se você pegar, por exemplo, o Real Madrid, por exemplo, quando ele tem aquela coroinha lá em cima, ele pegou os principais torneios. Ele foi campeão espanhol, campeão da Champions League e campeão mundial. Mas é o torneio Essa foi uma tríplice coroa. Agora, se você acha que aqui no Brasil tá errado, manda um fax, manda um e-mail. O feito do Cruzeiro é louvável. Entendeu? O feito do Cruzeiro é louvável. Mas isso, André, o feito do Cruzeiro é louvável. Mas isso não quer dizer que outros feitos também não sejam louváveis. Eu sei, mas eu tô se você ganha o Libertadores e o Mundial, aí você não ganhou uma tríplice coroa também? Só a tríplice coroa que está falando aqui nesse caso, que é de 3 títulos a nível nacional. O Campeonato Mineiro, por exemplo, quando o Atlético ganha, há muitos cruzeirenses que dizem que é um torneio rural. Olha, mas quando o Cruzeiro ganha, eles contabilizam como tríplice coroa. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Como também o Cruzeirense, o Atlético quando perde, não vale nada mesmo. Vocês falam que não vale nada, para mim também não vale nada. Então isso aí é normal no futebol. O torcedor. Bom, é o seguinte: o Marcelo Moreno foi convocado para a seleção boliviana e aumenta os desfalques do Cruzeiro na sequência do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Depois de ver a seleção brasileira ser responsável por desfalcá-lo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Cruzeiro terá mais um desfalque por conta de jogos de equipes nacionais, né? O atacante Marcelo Moreno foi convocado para defender a seleção boliviana. O artilheiro do Cruzeiro com 12 gols, Moreno foi chamado para um amistoso contra a Seleção Olímpica do Brasil, no dia 11 de outubro, em Cuiabá. 3 dias depois, ele tentará ajudar a equipe de seu país diante do Chile, no Chile. Vou falar o nome dessa cidade aqui, que tem que treinar primeiro. No Chile. Marcelo Moreno será desfalque para o Cruzeiro diante do Flamengo em 12 de outubro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é possível que o camisa 18 também não possa defender o time celeste em outros 2 jogos. No dia 8 de outubro, a Raposa enfrentará o Corinthians do Brasileirão, já a partida de volta do confronto das quartas de final da Copa do Brasil, diante do ABC. Será 15 de outubro. Portanto, a seleção aí desfalcando o Cruzeiro, né? As seleções, no caso específico do Marcelo Moreno, a seleção boliviana, e o Cruzeiro não contará também, como todos sabem, com Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, nas partidas contra Corinthians no Mineirão, no dia 8 de outubro, e Flamengo no Maracanã, no dia 12 de outubro, ambas pelo Campeonato Brasileiro. Eles também não jogarão a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o ABC no dia 15 de outubro, já que serão convocados, ou estão convocados, para a seleção principal do Brasil. Já o técnico Alexandre Galo não convocou o volante Lucas Silva e o meia Alisson para a seleção olímpica, como havia feito na lista anterior. Portanto, André, desfalques aí importantes que o Cruzeiro terá nos próximos jogos em virtude dessas convocações. O Cruzeiro pediu para o Alexandre Galo para não convocar os 2 meninos, porque realmente seria um absurdo. 4 jogadores. E em relação ao Marcelo Moreno, parece que o próprio Marcelo Moreno deu uma entrevista na Tatiaia ontem, que ia pedir ao seu técnico para liberar pelo menos um desses 2 jogos que está previsto ele faltar. Tanto para o jogo seria o jogo de volta contra o ABC, também contra o Flamengo também. Está previsto ele faltar. Mas quanto mais gente faltar lá contra o Flamengo, melhor. Porque então não toma muito gol. Agora, você pensa bem, o Brasil na montagem que está agora, né, que é igual o Jorginho fala, né? A Rua Nova é uma Rua Nova Caratinha que é velha. Então, quer dizer, a seleção pega aí, falando que está renovando, pega bons jogadores, então pega um argentino que disputou uma Copa do Mundo todo armado, que deu uma sapocoada, uma sapeca iaiá, como diz o Léo Baião, em cima da Alemanha, lá dentro da Alemanha, de 4-1 ou 5-1, não sei. 4-2. 4-2, vai enfrentar o Brasil aí, com aqueles jogadores, né? Oscar. William. Neymar. Não, Neymar não. Fernandinho. Aquele outro volante lá, Luiz Gustavo. Que fizeram aquele papel bonito na Copa do Brasil, né? Vai lá jogar com a Argentina. Aí o Carlos. Eu calo. Não só calo, como encerro. Eu falei encerrar em Brasil. Vou dar um abraço aqui, ó. Ué, que isso? Pô, Raniel, encontrei com ele no campo domingo. Raniel. Lá do bar do Laércio. Grande cruzeirense, hein? Grande cruzeirense. Falou assim, André, pelo amor de Deus, fala pro Léo Baiano que eu for assistir o jogo do Cruzeiro lá, pra deixar a gente assistir o jogo. Porque você fala mais alto na televisão, não deixa nenhum dos cruzeirenses assistir o jogo. Eu, Léo. Ué, ajuda aí, meu Ô chororô danado, hein? E por falar em Raniel... Você é líder, ainda quer que eu fique calado, hein? E por falar em Raniel, não poderia falar também, daqui que sabe cortar aquela picanha
Beleza, o Serginho, o Rimondo Raniel. Ali sabe tudo, hein? Nota 10. O Vantuil também nos assiste lá de Santa Bárbara. O Ari da Chipel, o Bombazu do Caratinga. Olha, rapaz. O Ari, um dos maiores chutadores de salão que eu já vi jogar a nível estadual aqui dentro do Caratinga foi chamar Ari. Aquela bomba indefensável. Não só no futebol de salão, mas no campo também. Um lateral esquerdo e um quarto zagueiro. Jogava muito. Primeira linha. Também estive ele no campo, no domingo no campo. O Celinho do Mercado de Mão, cruzeirense. Grande cruzeirense. É, Celinho. E o Jô, rapaz, nem o Jô do Atlético, não ganha também, né? E o Jô, meu cunhado também, cruzeirense, que assiste a gente aí todo dia. E para encerrar, a Dona Fia, aquela família maravilhosa, todo cruzeirense, Dona Fia, Rosana, Hidre e Amanda, um abraço para vocês que nos assistem todo dia e muito obrigado. Jorginho, amenidades. Complementar aí, já que tá cheio de cruzeirenses na sala, complementar o Valtinho do táxi também, né? O Valtinho é também um cruzeirense. Valtinho, gente finíssima. Nossa, Cartão do Sul, aqui não é Cartão do Sul, Cartão do Sul aqui não. Meu pai, vambora, né? Vamos embora, né? Vamos almoçar agora? Amanhã é terça-feira, amanhã tem mais. Vamos estar aqui de volta no Semana Esporte em Caratinga, né? A única cidade no Brasil com seus aproximadamente 100 mil habitantes que não tenho minha casa e minha vida. Ui, Senhor. Quarta-feira, amanhã é quarta-feira. Um abraço para você, André. Um abraço, Jorginho. Obrigado pela participação dos dois. Um abraço também para você que está sintonizado no nosso programa aí na sua residência, dando a liberdade de a gente entrar no celular para trazer, você está rindo aí, rapaz, para trazer essas informações e debate, opinião para você sintonizado no nosso programa. Amanhã, então, a gente está de volta com mais uma Semana Esportes. Tenha um ótimo dia e até lá, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Tchau.